Esta é a história de Jó, um homem justo, fiel a Deus, com uma vida abençoada, até que o destino resolveu testar sua força. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó tinha uma vida cercada de prosperidade. Possuía 7 filhos e 3 filhas e milhares de cabeças de gado. Tudo parecia bem, até que diante do trono de Deus se apresentou Satanás. Deus perguntou de onde ele vinha, e Satanás disse que estava ali após andar pela terra e perceber o quão ímpios eram os homens. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Por acaso Jó teme a Deus sem motivo? Tu o cercaste de bens e proteção. Tira tudo o que ele tem e verás se não te amaldiçoa em tua face. Tudo o que ele tem está nas tuas mãos, apenas não toques na sua vida. Com a permissão de Deus, Satanás estava pronto para testar a fé de Jó. Enquanto Jó estava em casa com sua esposa, servos começam a chegar um após o outro, trazendo más notícias. O primeiro disse que os sabeus atacaram e levaram seus bois e jumentos, mataram os servos. Só ele havia escapado para dar a notícia. O segundo servo disse que o fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as ovelhas. O terceiro disse que os caldeus formaram 3 bandos de guerra e requisitaram todos os seus camelos para a guerra. Mas o quarto e último servo trazia a pior notícia. Seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão de Jó, quando um grave vento veio e derrubou a casa. Todos morreram. Mas a reação de Jó chocou a todos. Jó rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostou-se em terra e adorou a Deus, dizendo: O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás, novamente diante de Deus, pede permissão para atacar e ferir o próprio corpo de Jó. É fácil ser fiel quando se está bem de saúde. Deixe-me afligi-lo com moléstias e verás se ele não te amaldiçoa. Ele está em tuas mãos, mas poupa-lhe a vida. Jó passou a ser afligido por doenças e coberto de chagas, sentado em um monte de cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica. Ele se mantinha fiel a Deus. Sua esposa se aproximou, indignada, e disse: Ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa logo a Deus e morre. Mas, apesar de tudo, Jó não fez o uso de seus lábios para pecar e amaldiçoar a Deus. Os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram de longe para consolar Jó. Eles se sentam ao seu lado em silêncio por 7 dias, percebendo sua dor, até que começam a falar dizendo que os inocentes perante Deus não perecem daquela forma, e quem planta o mal, colhe o mal. Eles acreditavam que Jó só poderia ser um pecador, pois caso fosse puro, Deus já o teria livrado daquela aflição. Jó, com tristeza e frustração, diz: Como ousam me acusar? Não pequei. Apesar de meu sofrimento, aguardo por justiça. Se ao menos pudesse falar diretamente com Deus. Jó queria falar diretamente com Deus porque, em meio ao seu sofrimento, ele estava profundamente angustiado e confuso. Jó era um homem justo e íntegro e acreditava que, por seguir fielmente os preceitos de Deus, não deveria sofrer de forma tão intensa e inexplicável. No entanto, ele perdeu seus bens, sua família e sua saúde, e não conseguia entender o porquê dessas tragédias. Ele queria que Deus o justificasse, que explicasse por que estava permitindo que uma pessoa inocente sofresse tanto. Jó acreditava que, se pudesse falar com Deus, ele conseguiria apresentar seu caso e, talvez, obter uma resposta que trouxesse algum sentido à sua dor e à aflição. Quando Jó estava sozinho no deserto, olhando para o céu estrelado, uma voz poderosa começa a falar de dentro de um redemoinho. As estrelas brilham intensamente no céu. Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Podes tu governar o universo? Jó reconheceu sua insignificância diante da sabedoria de Deus e que um mero humano nunca seria capaz de entender os planos e a vontade do Altíssimo.
Queria saber do que não entendia, mas agora me dou conta e me arrependo por tentar totalmente entender essas coisas que são maravilhosas demais para mim ou qualquer outro homem compreender. O Senhor sempre soube que seu mais fiel servo jamais o amaldiçoaria e abençoou o restante da vida de Jó mais do que o começo. Ele viveu mais 140 anos, vendo até a 4ª geração de seus descendentes prosperar. Jó morreu velho e repleto de bênçãos de Deus. A história de Jó é única, porque trata de um tema que todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos: o sofrimento. Jó era um homem justo, fiel a Deus, e mesmo assim perdeu tudo o que tinha: seus bens, sua família e sua saúde. Ele não entendia por que estava sofrendo, especialmente quando não havia cometido nenhum erro aparente. E essa é uma das primeiras grandes lições da história de Jó. O sofrimento nem sempre é consequência direta das nossas ações. Muitas vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas, e isso desafia nossa percepção de justiça. Na sociedade atual, muitas vezes acreditamos que se fizermos tudo certo, seremos recompensados, mas a história de Jó nos mostra que a vida pode ser mais complexa que isso. O sofrimento é uma parte da condição humana, e tentar entender o porquê nem sempre nos leva às respostas que queremos. Quantas vezes, diante de momentos difíceis, perguntamos: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por essa dor? O desejo de Jó de falar com Deus é um reflexo de sua honestidade diante do sofrimento. Ele não se calou ou se resignou passivamente. Ele expressou suas dúvidas, sua frustração, e isso é uma das razões pelas quais a história é tão importante. Jó nos mostra que é humano questionar. Ele nos dá a permissão para ser honestos com nossos sentimentos, sem medo de sermos punidos por questionar o que não entendemos. Quando Deus finalmente fala com Jó, ele não dá uma explicação detalhada do porquê daquele sofrimento. Em vez disso, Deus aponta para o vasto mistério da criação, para a complexidade do universo, mostrando a Jó que há coisas que estão além da compreensão humana. E essa é uma das lições mais importantes da história. Nós, como seres humanos, temos limites em nossa compreensão. Não temos todas as respostas, e às vezes a aceitação da nossa finitude e da grandiosidade do mundo é o que nos dá a paz. A história de Jó nos ensina que o verdadeiro teste de fé não é acreditar em algo quando tudo está bem, mas continuar acreditando quando o mundo parece desmoronar ao seu redor. No mundo atual, onde buscamos respostas rápidas e soluções fáceis para nossos problemas, Jó nos lembra que nem tudo pode ser explicado ou resolvido imediatamente. Às vezes, a resposta está na paciência, na humildade e na fé. A história de Jó nos desafia a refletir sobre nossa própria vida, nossos momentos de sofrimento e como reagimos a eles. Ela nos mostra que questionar faz parte da nossa jornada, mas que, no fim, aceitar o mistério da vida e confiar em algo maior pode ser o caminho para a paz interior.